Nesse vídeo eu vou te contar uma história muito boa de uma família de origem judaica que saiu da Ucrânia para fundar uma papelaria aqui no Brasil, mas que hoje virou uma gigante, sendo a maior produtora de celulose do mundo, mais conhecida como Suzano. A gente vai passar aí pela história do fundador, mas também eu vou te contar quem que manda na empresa hoje em dia e como que ela ganha dinheiro e se possui ainda ou não algum benefício fiscal. No final de 2023, a Suzano faturou 40 bilhões de reais com a venda de papel e celulose produzidos nos mais de 2,7 milhões de hectares de terras que a empresa controla, com um lucro líquido de 14 bilhões de reais. Uma titã brasileira criada ao custo de bastante suor, inovação e uma ajudinha do BNDES. Por isso, fica comigo aqui até o final, que eu te garanto que vale a pena conhecer essa história incrível. Essa história começa há muito tempo atrás, numa terra fria e distante. A família Pfeffer, de origem judaica, morava no vilarejo de Kolki, na Ucrânia. Por conta das perseguições do regime czarista, no final do século XIX, eles se mudaram para a cidade grande, Rivne, que fica no noroeste, a 160 km da fronteira com a Polônia e a 320 km de Kiev. Foi nessa cidade, em 1910, que o patriarca Simpson Pfeffer decidiu deixar a família e rumar para o Brasil atrás de uma vida melhor. O plano era levar o resto da família em poucos anos para lá. Porém, não existia Zap na época, nem e-mail. E só 10 anos depois, Leon Pfeffer, o primeiro filho homem, descobriu que havia uma carta do seu pai na embaixada de Paris com tudo certo para a imigração da família. Após uma viagem de mais de 2.000 quilômetros até Paris, mais alguns quilômetros até o porto de Le Havre e 31 dias embarcados no Trás-os-Montes, Leon e sua família chegaram no Porto de Santos. Aqui no Brasil, Leon acompanhou seu pai em suas viagens como caixeiro viajante. Ali ele percebeu que um produto era muito demandado na época, que era o papel. Nisso, ele resolveu apostar nesse produto e criar uma revenda. Por isso, no dia 22 de janeiro de 1924, a Junta Comercial de São Paulo aprovou o registro da Leon Pfeffer e Companhia, o que marca oficialmente o início da Suzano que a gente conhece hoje. No início da firma, Leon tinha conseguido a simpatia e a parceria de um distribuidor de papel para conseguir revender a um bom preço e ser bastante competitivo. As vendas melhorando, ele até alugou uma loja no Brás, no centro da cidade de São Paulo. Eu sei, se você já viu aí nosso vídeo sobre a Klabin, que é uma outra grande produtora de papel e celulose, você deve estar se perguntando se os Klabin, eles são contemporâneos dos Pfeffer. E a resposta é sim, tá? Uns 25 anos antes, Maurício Klabin começou suas atividades com a papelaria, ou melhor, uma gráfica na mesma região. Agora, voltando para o nosso herói Leon, tem que dizer que o início não foi fácil. Ele estava começando com a loja de papéis e só tinha uma charrete para fazer as entregas. Mas com o tempo, as receitas foram crescendo e ele até conseguiu alugar uma segunda loja, que já fazia tipografia e sacolas de papel. Até que em 1929 veio a crise causada pelo crash da Bolsa de Nova York. Mas o que era crise para alguns, era oportunidades para outros. O que aconteceu é que uma fábrica de papel em São Paulo sofreu um incêndio. Os donos da fábrica quebraram e colocaram tudo à venda, incluindo um grande lote de papel queimado. Leon sabia que a bobina de papel bem prensada não queima por dentro. Então ele boletou um lote a preço de banana e cortou a parte externa para aproveitar a parte de dentro das bobinas que estavam com vários quilos de papel intactos e que acabaram servindo para abastecer seu negócio por um bom tempo. Até aquele momento, a LF-CIA era só mais uma distribuidora de papel. O negócio ia bem, mas enfrentava as limitações pela dependência da matéria-prima que vinha da Europa e do Japão. Com a Segunda Guerra Mundial prestes a eclodir, Leon imaginou que o estoque de papel no Brasil seria bastante afetado. E ele tomou uma decisão bem radical na época, que foi vender tudo que ele tinha construído para construir uma fábrica de papel por aqui, incluindo aí a própria casa e até as joias da esposa. Com isso, foi construída a Fábrica A, depois conhecida como Unidade Ipiranga, em 1939. As instalações das máquinas de papel eram bem demoradas na época, e por isso só no dia 1º de março de 1941, 2 anos depois, a fábrica começou a produzir a sua primeira folha de papel. Essa máquina de papel produzia cerca de 20 toneladas por dia, com foco em papel jornal. Aqui começa a era da indústria de papel Leon Pfeffer e Companhia. A expansão da indústria
mostrou que Lyon estava certo, né? Já que a guerra, de fato, afetou o suprimento de papel. Porém, lembra que a matéria-prima, vulgo celulose, também vinha de fora? Pois é, a guerra também afetou a celulose que chegava aqui em Terra Brasilis. Por conta disso, a fabricação de papel ficou muito cara, ou seja, era necessário encontrar uma solução para suprir a demanda por celulose. Para a missão, Lyon convocou Max Pfeffer, seu filho mais velho, que em 1951 assumiu a liderança de um time de pesquisa focado em encontrar a fibra ideal para produzir celulose. Max tinha 25 anos e estudava música em Nova York na lendária Juilliard, assim como Nina Simone. Mas será que um músico daria conta do recado? Várias alternativas foram testadas, o que fez com que uma árvore específica despontasse como a mais interessante, apesar de improvável: o eucalipto. Com as prévias animadoras, em 1954, o time alugou um laboratório na Universidade da Flórida e confirmou que sim, o eucalipto era uma fonte ideal de celulose. Olha, isso realmente foi um dos grandes pontos de ruptura da indústria brasileira, já que ninguém usava eucalipto na época para esse fim. Na época, a celulose importada era feita com pinus europeu, que é o pinheiro, e ele leva ainda mais de 2 décadas para crescer, praticamente 3 vezes mais que o tempo do eucalipto. Então é possível dizer que sim, os Pfeffer inventaram o papel do eucalipto, uma grande inovação. Mas uma coisa é usar eucalipto em laboratório, né? E outra é uma produção em escala industrial, que são outros 500. A fábrica de Ipiranga não tinha capacidade para isso. Para manter a aposta, Lyon comprou em 1955 a indústria de papel Euclides Damiani, que era maior e ficava perto de plantações de eucalipto. Agora, a empresa conseguiria produzir papel e também celulose com a fibra inédita. Com a nova matéria-prima sendo produzida por aqui, ter somente papel no nome já não fazia mais sentido. Então os Pfeffer decidiram renomear a empresa com o nome da cidade onde a nova indústria ficava. Assim, em 1956, a empresa dos Pfeffer passou a se chamar Companhia Suzano de Papel e Celulose. Tudo parecia correr bem, mas havia um problema. Por ser um material inédito no mercado, os fabricantes nacionais tinham muita desconfiança no início. Isso motivou a Suzano a comprar mais indústrias por São Paulo para que ela fosse a maior cliente da própria celulose que produzia na fabricação de papel, verticalizar. Acredite ou não, isso deu certo, já que em 1971 a empresa se tornou autossuficiente e foi a primeira no mundo a produzir papel para escrever feito de 100% de celulose de eucalipto. Com o tempo, as concorrentes viram que realmente era possível usar celulose de eucalipto, o que permitiu que a Suzano se abastecesse e ainda vendesse a celulose para terceiros. Avançando um pouco no tempo, os anos 70 foram marcados por mudanças para a Suzano e para a indústria como um todo. Foi um período no qual o BNDES investiu bastante no setor, ao mesmo tempo em que a empresa caminhou para uma gestão mais profissional, com a estruturação interna de alguns cargos. Esses fatores culminaram na abertura de capital da empresa, ou IPO, que aconteceu em 1980. Os anos 80 também trouxeram novidades que ficaram até hoje. Em 82 foi lançada a marca de papel Repor, o popular A4, que mais tarde lançou uma linha do papel Seninha. Ainda na década de 80 foi criada a Bahia Sul Celulose, que era uma joint venture com a Vale, que na época ainda era Estatel, e tinha 45% da participação da empresa. A Brasil Sul começou com um orçamento de 1,5 bilhão de reais e entrou em operação em 1992 na cidade de Mucuri. Essa foi o embrião do jeito de fazer negócios da Suzano. Afinal, ela bem que gosta de fazer essas parcerias com outras empresas para depois acabar comprando o negócio todo em seguida. Com uma unidade desse tamanho entrando no portfólio e novas marcas de papel sendo lançadas, a Suzano já se posicionava como um dos grandes players da América Latina. Foi nesse momento que ela sofreu um revés. No fim dos anos 90, Lyon Pfeffer faleceu aos 96 anos. Max Pfeffer assumiu de imediato em 99, porém não ficou muito tempo à frente dos negócios, pois veio a falecer também repentinamente em abril de 2001. O grande destaque de Max nesse período foi iniciar as negociações para a compra da parte da Vale na Bahia Sul. Foi finalizado em 2002. O negócio estava indo tão bem que em menos de 10 anos do início das operações da joint venture, a Suzano quis assumir tudo. Por isso, quem teve que assumir em seguida a morte de Max foi seu filho, Davi Pfeffer. A terceira geração da família chegou quase que junto com o novo milênio e trouxe mais mudanças na gestão da Suzano.
O momento e o mercado exigiam um maior profissionalismo. Por isso, 2003 foi um ano chave. Foi criado o Conselho de Administração, foi criada a Suzano Holding para consolidar ali o controle da família, iniciada a distribuição pública primária e secundária de ações preferenciais e ordinárias naquilo que a gente chama de nível 1 do Bovespa. Apesar da empresa ter aberto o seu capital social nos anos 80, as regras naquela época não exigiam tanta profissionalização como agora no novo milênio. Inclusive, foi a partir de 2003 que o cargo de CEO nunca mais foi ocupado por alguém da família Pfeffer, mas profissionais de mercado. Obviamente, isso não se aplica ao conselho de administração, como eu vou te falar daqui a pouquinho. No ano seguinte, em 2004, a Suzano fez um consórcio com uma de suas grandes rivais, a VCP, Votorantim Celulose e Papel, para comprar a Ripasa. Nesse mesmo ano, a empresa incorporou totalmente a Baesso, o que fez com que as fábricas ganhassem novos nomes. Unidade Suzano, ex-fábrica B, Unidade Rio Verde, que era a ex-fábrica C, e Unidade Mucuri, que é a ex-Baesso. Por mais que a empresa tenha crescido muito até a primeira década dos anos 2000, nada se comparou ao movimento de 2010. Naquele ano, a Suzano anunciou o início da construção da fábrica de celulose de Imperatriz no Maranhão, que seria uma das maiores e mais modernas do mundo. Para bancar essa fábrica com capacidade de 1,5 milhão de toneladas de celulose por ano, o BNDES liberou a bagatela de 2,7 bilhões de reais. Já tô até vendo os comentários que isso aí vai dar. Se a gente parar para refletir, a gente vai ver que os dois grandes movimentos de expansão da empresa vieram em momentos ruins, macroeconomicamente falando. A Baesso foi nos anos 80, um momento de grave crise inflacionária no Brasil, e a Imperatriz foi pós-crise de 2008. A verdade é que a Suzano é uma empresa que vende um produto global e cíclico. Logo, é na baixa que se investe para poder aproveitar as altas. E esse não foi o único movimento na baixa que ela fez. Em 2011, a Suzano comprou a parte da VCP na Ripasa, que virou a Unidade Limeira, e ainda comprou a Compacel da Fibra. Antes vista como uma potencial aquisição por empresas maiores, agora era a Suzano quem estava comprando os negócios dos seus concorrentes. Lembra que eu já te falei que a Suzano passou a produzir celulose de eucalipto? Essa celulose é a de fibra curta, que serve para produzir materiais menos resistentes. Em 2015, na unidade Suzano, a empresa começou a fabricação de celulose fluff a partir de fibra curta, sendo a primeira do mundo a fazer isso de forma comercialmente viável. Basicamente, ela é a base para absorventes e fraldas descartáveis. A outra celulose que existe é a fibra longa, mas essa não é produzida pela Suzano. Só para você ficar sabendo, ela serve para produzir materiais que exigem bastante resistência, como o papelão ondulado e sacos de papel, que vão desde o saco de pão até sacos de cimento. Em 2017, a Suzano migrou oficialmente para o novo mercado da B3, que é o segmento da mais alta governança, sendo a segunda do setor de celulose a fazer isso. A primeira foi sua grande rival, a Fibria. Lembra dela? Em 2018, a Suzano anunciou uma fusão com a Fibria, sua maior concorrente, maior do que a própria Suzano. Para você ter uma ideia, na época a Fibria tinha praticamente o dobro da capacidade da Suzano. Na fusão, ela trouxe as unidades de Três Lagoas, no Mato Grosso, Jacareí, em São Paulo, Aracruz, Espírito Santo, além de 50% da Veracel, na Bahia, e uma participação na Portocel, que é o único porto brasileiro especializado em celulose e papel, localizado em Aracruz, no Espírito Santo. A junção de tudo, no final das contas, trouxe uma sinergia total de 1,3 bilhão de reais, além de alguns milhões todos os anos em benefícios fiscais. Mas calma, já já a gente vai chegar nos benefícios fiscais da empresa com mais detalhes, que eu sei que você está curioso. Mas antes, curta esse vídeo que deu um trabalhão para ser feito, deixe seu comentário sobre qual informação você queria entender melhor ou ver aqui em vídeos como esse. Compartilhe o canal mandando esse vídeo para um amigo. Ao que tudo indica, essa transação que eu acabei de falar valeu muito a pena. Após a consolidação em abril de 2019, 10 meses após o anúncio, foi criada a Suzano S.A., a maior empresa produtora de celulose do mundo. Claro, nem tudo são flores, pois a alavancagem financeira da Suzano disparou após a fusão, com a dívida subindo muito, parada mais uma vez pelo BNDES. Na época da fusão, o BNDES tinha uma grande fatia tanto da Suzano quanto da Fibria, que tinha um Votorantim no controle. Essa realidade foi alterada em 2020, pois o Banco Estatal fez uma oferta pública para vender seus 11% de participação na Suzano. Nessa jogada, o banco levou para casa 6,9 bilhões de reais, um baita investimento. Mas nem pense que a Suzano parou por aí. Em 2021,
ela anunciou o projeto Cerrado, que é a construção da maior fábrica de celulose do mundo, com capacidade nominal de produzir 2,5 milhões de toneladas de celulose anualmente. A planta está localizada em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, e as operações já começaram agora, em 2024. Todos esses movimentos trouxeram a Suzano até aqui. Seu portfólio de produtos inclui celulose de fibra curta, celulose fluff, papéis de imprimir e escrever, papel cartão e papel tiço. E é aquele tipo de papel mais delicado que serve para a fabricação de papel higiênico, guardanapos e lenços de papel. Inclusive, você já deve ter visto até umas marcas da Suzano no supermercado, como a Max Pure, a Mimo, Neve, Scott, Scala, entre outras, quase todas top of mind e muito bem aceitas no mercado. Apesar desse portfólio variado de marcas de papel, o grande carro-chefe da Suzano é a celulose. Afinal, a Klabin ainda fica na frente em papéis e embalagens. O modelo de negócios, por sua vez, não tem segredo nenhum. A Suzano planta as árvores, processa elas, obtém a celulose, que por sua vez pode ser vendida como celulose mesmo ou usada como matéria-prima para os seus produtos. A China é o principal cliente, tanto que em 2023 ela representou 41% da demanda global de celulose. Em seguida vem a Europa e os Estados Unidos como principais mercados dessa indústria. Meu amigo, como eu te falei lá no início desse vídeo, são 2,7 milhões de hectares de terras próprias, arrendadas e parcerias, dos quais 1,5 milhão são para plantios de eucalipto. A outra parte é de reservas florestais e estradas. A produtividade média da empresa é boa, de 40 metros cúbicos por hectare, está acima da média nacional. No finalzinho de 2023, a Suzano ainda fechou a compra de cerca de 70 mil hectares de terras no Mato Grosso do Sul, por 1,8 bilhão de reais de uma subsidiária do Banco BTG. A compra foi para garantir a autossuficiência da empresa após a conclusão do projeto Cerrado. Como eu te falei, a Suzano chegou até aqui com muitas mudanças, principalmente em sua estrutura acionária. Mas lembra que a família continuou presente no conselho de administração? Pois é. Vamos entender quem é que manda na empresa hoje. Na verdade, não mudou muita coisa. Como você deve estar esperando, os Pfeffer continuam no pleno controle, detendo a maior fatia da Suzano. Efetivamente, quem manda na Suzano são os irmãos Pfeffer, Davi, Daniel, Jorge e Ruben. Eles são os signatários de um acordo de acionistas da empresa que garante o controle da família até 2042. Esse controle se dá pela restrição de transferência das ações para outras pessoas, terceiros, e ainda dá preferência à holding da família em caso de alguma proposta externa. Para aumentar ainda mais a segurança no controle, existe o que a gente chama de poison pill no estatuto, que estabelece que quem chegar a 20% do capital da empresa tem que fazer um OPA. Em outras palavras, comprar a empresa inteira. Ou seja, algo que fica mais difícil de fazer considerando que a empresa inteira vale 80 bilhões. A Suzano Holding é a figura que detém individualmente a maior fatia da Suzano, com 27,8% de participação acionária. Além disso, na pessoa física, os 4 irmãos Pfeffer possuem mais 15,5% da companhia, sem contar os 2% nas mãos de pessoas relacionadas com a família, e mais 2% de participação no Alden FIA, que é um fundo vinculado à Bisma Capital, que é o family office responsável por gerir a fortuna da família Pfeffer. Se a gente somar tudo, participação direta e indireta da família, holding, FIA e as fatias individuais, a gente vai ter uma fatia de quase 49% nas mãos dos Pfeffer. Com isso, dá pra gente afirmar com bastante certeza que é a família quem manda na empresa. Tanto é que Daniel e Davi estão no comando do conselho há 22 anos nos cargos de presidente e vice. Agora que você já sabe tudo sobre a Suzano, inclusive quem manda nela, tá na hora da gente falar daqueles benefícios fiscais, lembra? Em 2023, os benefícios fiscais mais importantes da companhia que impactaram positivamente seus resultados foram a redução parcial do imposto de renda em áreas incentivadas pela Sudene e pela Sudan, que são as superintendências de desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia, que causaram um impacto aí positivo de 128 milhões nos resultados da companhia. Além disso, tem o programa Reintegra, que é voltado para a recuperação de impostos de exportação, que adicionou aí mais uns 7 milhões no caixa da companhia. Esses incentivos que a empresa tem efetivamente diminuem sua alíquota efetiva de imposto de renda, o que, por sua vez, aumenta seu lucro. Mas vale fazer um disclaimer aqui. Naturalmente, aqui no Brasil, benefícios fiscais de diversas naturezas estão espalhados pelos vários setores produtivos, ou seja, não é uma exclusividade da Suzano. Por fim, se você não viu o vídeo da Klabin ainda, eu recomendo que você clique nele agora e veja. A história dessa empresa centenária é igualmente sensacional,
E lá eu explico com mais detalhes como é extraída a celulose da madeira. E você vai ver que, por coincidência, tem muita coisa em comum com a própria história dos Pfeffer. Se você ficou comigo até aqui, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, além de deixar seu comentário sobre qual empresa de celulose você prefere. Muito obrigado e lembre-se, conhecimento é o maior investimento que você pode fazer.